Olá a todos do Congresso Virtual de Gestão, Educação e Promoção da Saúde. Eu sou João Henriques, junto com o Everson Soares Santos, João Coelho Soares e a Michele Rasch. Nós desenvolvemos esse trabalho intitulado Reflexões acerca do uso da telemedicina no Brasil, Oportunidade ou Ameaça, que eu vou apresentar agora para vocês. Bom, a gente começa o trabalho falando um pouco sobre um relatório que saiu agora em janeiro de 2020, o Digital 2020, do We Are Social, que fala sobre a quantidade de usuários de internet no Brasil, são 150,4 milhões. Nesse mesmo relatório, ele aponta que 97% da população brasileira está conectada a partir dos dispositivos móveis e que 21% desse quantitativo tem algum aplicativo de saúde dentro dos seus equipamentos. Desde 1950 a gente já tem registros sobre o uso de tecnologias aplicadas aos cuidados de saúde e atenção de saúde, e aí a gente tem a tecnologia da informação e comunicação como uma das ferramentas que possibilitam assistência, promoção e educação em saúde a partir da saúde digital. Dentro desse tema todo a gente tem a telemedicina, devido a essa questão da Covid-19, mas é uma discussão que já vem de muitos anos atrás e eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Tendo em vista toda essa problematização e essa discussão, a gente objetivou nesse trabalho apresentar uma revisão crítica acerca do uso da telemedicina aqui no Brasil. A gente começa falando um pouco sobre o que é a e-saúde, né, a saúde digital, que nada mais é do que a adoção em qualquer aspecto de tecnologia digital, objetivando melhorias para a saúde. A gente tem a telesaúde como sendo a utilização da tecnologia para prestar assistência, educação relacionadas a todas as áreas de saúde, e dentro da telesaúde a gente tem a telemedicina, que é uma das modalidades dessa telesaúde. Ela aqui no Brasil tem uma definição do Conselho Federal de Medicina de 2002 como sendo a primeira definição brasileira. Essa definição ela sofreu algumas alterações, até pelo próprio Conselho Federal de Medicina em 2018, voltou em 2019, e agora em 2020 a gente tem a Lei 13.989, que foi promulgada justamente por causa da pandemia da Covid-19, que trata sobre a telemedicina, colocando ela como o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. A gente tem os primeiros relatos do uso de tecnologia para as consultas médicas através de telégrafo durante a Guerra Civil de 1861 a 1865. Em 1950 foi a primeira vez que foi utilizada a palavra telemedicina na literatura médica. Em 1960 a gente tem iniciativas norte-americanas de utilizar a televisão para a promoção do diagnóstico e do acompanhamento de pacientes à distância. Aí a gente tem um desenvolvimento da telemedicina em diversos outros países, mas aqui no Brasil a gente tinha a prática da telemedicina atrelada apenas para fins educacionais. Existem desvantagens, obviamente, para a telemedicina. Por exemplo, não se consegue realizar um exame físico ou um exame prático, falta a intimidade ou estabelecimento de um relacionamento mais próximo entre o cliente e o paciente e o profissional médico. E também pode ter problemas, né, durante o atendimento com a tecnologia, pode falhar, pode cair a conexão, enfim. Mas aqui no Brasil a gente tem os primeiros registros da telemedicina em 1995, com o Instituto do Coração. A gente tem a rede de hospitais Sara instituindo o programa de videoconferências para troca de informações sobre o aparelho locomotor. Em 1998, criou-se uma disciplina de telemedicina na Faculdade de Medicina da USP. Em 2005, criou-se a rede universitária de telemedicina, que é a RUT. E em 2006, o SUS começou a receber investimentos para teleconsultorias, telediagnósticos, teleeducação, programa de telesaúde Brasil Redes. E a discussão maior que se tem é sobre a legislação brasileira sobre telemedicina. Como já falei, em 2002, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução a partir de discussões, consultas públicas, a Declaração de Tel Aviv, as experiências nacionais e internacionais, em que falava sobre a telemedicina, mas nessa resolução ela não previa teleconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência, teletriagem, teleorientação, teleconsultoria, nem também que o paciente autorizasse a transmissão dos dados. Em 2018 foi feita uma nova resolução mais completa que justamente previa tudo isso que eu acabei de falar que a de 2002 não previa, só que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele terminou recebendo mais de 1.400 críticas dos profissionais de saúde, das associações, dos conselhos regionais, sendo a principal crítica a indicação de que os médicos estariam se transformando em operadores de telemarketing. Então o CFM decidiu revogar a resolução de 2018 por uma nova resolução de 2019. Só que quando chegou a pandemia da Covid-19, as pessoas não podiam se deslocar até as unidades de saúde
por causa do risco da pandemia, né, de ser contaminado com o coronavírus. E aí os profissionais médicos, eles não conseguiam fazer suas consultas. Então o que aconteceu foi que aqui no Brasil foi promulgada uma lei, a Lei número 13.989 de 2020, que voltou para basicamente o que estava se prevendo na resolução do CFM de 2018, que tanto recebeu críticas pelos médicos em 2019, mas que eles aceitaram em 2020, dadas as circunstâncias. E aí no nosso trabalho a gente procura trazer os principais benefícios e os principais desvantagens. Entre os principais benefícios e oportunidades tem a questão de levar atendimento especializado a regiões mais carentes e de difícil acesso, tem a troca de experiências e de opiniões entre os profissionais médicos, o atendimento em regiões de conflito, as atividades de educação continuada a profissionais de saúde, e entre as principais desvantagens e ameaças, a questão da regulamentação, as discussões de como, quando, quem vai poder fazer uso dos recursos da telemedicina e a necessidade de uma mediação, seja feita por uma instituição ou por um profissional de saúde, para que exista essa relação entre o profissional e o paciente de uma forma muito justa. É preciso pensar com muita ponderação em relação ao uso da telemedicina, principalmente ponderar os interesses sociais, os interesses profissionais, os interesses comerciais e os interesses econômicos. Para estudos futuros, a gente sugere aprofundar a discussão e análise de experiências do uso da telemedicina para teleconsultas ao redor do mundo, assim como a experiência brasileira no período da pandemia do novo coronavírus, e abordar a percepção dos usuários acerca do uso da telemedicina em diferentes dimensões, como, por exemplo, qualidade, utilidade percebida e o risco percebido. É isso, muito obrigado a todos pela atenção.